gente queria começar perguntando, acho que é algo que já deve ter te perguntado muitas vezes, né? Quando tem oportunidade, que é por quê, o que motivou, como que foi a sua escolha de estar aqui no Brasil, de vir aqui no Brasil. Como que se deu isso? A gente gostaria de saber um pouco, imagino que seja... Vocês sabem, a verdade é que eu não escolhi o Brasil. Eu entrei na Jocum em 72 e eu logo fui em 73 para a União Soviética para ser preso pela KGB, naquela época da mão de ferro, assim, do marxismo, etc. E fomos presos lá, uma aventura. Eu tinha estudado na faculdade sobre missões, então eu tinha estudado, eu sabia do mundo muçulmano, sabia do mundo hindu, sabia do mundo budista. Naquela época tinha o termo cortina de ferro. Eu tinha lido o livro de irmão André sobre o contrabandista de Deus. E eu, na verdade, eu queria alguma coisa assim, né? Mas numa ocasião eu estava com dois amigos. Eu amo a natureza, né? E quando eu tenho chance, que é pouco por causa do trabalho, eu vou para o meio do mato. Aqui eu vou lá no meio do mato amazônico para andar com o índio lá, tal, né? Ou para pescar com amigos, né? Eu gosto. Então nós fomos para umas montanhas no estado de Washington, lá em cima, 15 quilômetros depois da última estrada, lá em cima das montanhas, e ficamos por 20 dias. E um daqueles dias estava caindo um nevasco, um silêncio, sem vento, sem nada. E eu do lado da lagoa, sozinho. E eu sou bom pescador, né? Modéstia à parte. Mas eu pegava mais peixe do que podia comer. Então eu estava lá meditando e orando. E eu estava perguntando sobre Pamela, porque eu tinha conhecido a Pamela, e eu queria ter certeza se era de Deus, não era. E Deus falou comigo sobre Pamela, que eu ia casar mesmo com ela. Mas Ele também falou comigo naquele dia que eu seria um missionário para a América Latina. Naquela época não era Brasil, era América Latina. Minha reação inicial era: ah, Deus, que chamado mais insípido. Lá já tem crente, lá não proíbe nada. Ninguém mata ninguém. É muito fácil, eu sei, lá não queria, mas Deus não me deu escolha. Ele é o Senhor. Nós não podemos ouvir o Senhor para decidir se vamos obedecer ou não. Se vamos buscar saber o que Ele quer, tem que ter de antemão a convicção que você vai obedecer, né? Então eu disse sim, Senhor. Então eu saí daquelas montanhas, continuei a trabalhar com Jocum, e surgiu a oportunidade de ir para o Havaí. Eu fui pedir a mão de Pamela em casamento, e nós nos casamos e trabalhamos alguns meses lá nos Estados Unidos. Aí fomos fazer a escola dela, a ITED dela, né? Durante aquele tempo da ITED dela, Deus começou a me falar especificamente sobre o Brasil. E eu não sabia como compartilhar isso com a Pamela, porque ela tinha cursado espanhol na universidade, junto com o curso de enfermagem e tudo, e nós sempre imaginávamos que seria um país hispânico. Mas finalmente um dia está crescendo demais dentro de minha convicção. Eu falei: Pamela, não sei, eu acho que pode ser Brasil. E ela disse: que bom que você falou isso, porque eu estava sentindo a mesma coisa, mas não sabia como falar contigo, né? Então foi assim que aconteceu. Não foi preferência, não foi uma opção porque eu gosto da beleza do Rio de Janeiro, do povo. Foi nada pessoal, é Deus mesmo que indicou. Foi uma obediência, né? E eu não entendia
por quê. Mas agora, isso é uma coisa, a gente muitas vezes obedece a Deus sem saber por que Ele está pedindo o que Ele está pedindo. Depois, nós estamos aqui 35 anos agora. Em 6 dias, acho que faz. 6 dias faz 35 anos. E olhando para trás agora dá para ver, porque todos aqueles lugares que eu reclamei a Deus que eram melhores, já enviamos missionários brasileiros. Já teve, eu imagino que tenha sido, principalmente o início, muito complicado aqui para você e para sua esposa, né? Em algum momento você já pensou, vou largar, vou voltar para os Estados Unidos, ou quero outro lugar? Já teve assim, um momento crítico com relação a esse tipo de questionamento com Deus, consigo mesmo? Esta tentação esteve comigo quase que constantemente no início. Você não sabe falar com ninguém, não está acostumado à comida, não está acostumado ao clima, não está vendo como é que pode ser útil, não está dando fruto ainda, está estudando a língua, tem algo mais monótono do que conjugar verbos e aprender vocabulário. E em cima de mim sempre também é essa questão de a gente não tinha sustento nem para pagar nossos deveres, e eu não gosto de falhar com dever, é a pior coisa que tem para mim. Então sim, muitas vezes mas sempre Deus confirmava, sempre. E quando eu não conseguia, que às vezes quando a gente está emocionalmente envolvida, assim, é difícil ouvir a Deus. Mas sempre eu sabia, tinha convicção que Ele tinha nos mandado aqui. Eu lembro uma vez eu falei com o Pampam, mas será que devemos ir embora? Ela me olhou assim e disse, Jim, deixa de falar bobagem. Tá bom. Uma outra vez, onde estávamos aqui já, mas era uma época de fé pura, porque aqui não tinha uma casa, não tinha nada. Tínhamos aberto algum mato com foice e facão, e aqui não tinha casa. Eu que construí essa casa, assim, aprendi a ser pedreiro, né? Mas tava uma época braba mesmo. Às vezes nem comida direito tinha. E veio um dos principais líderes e disse que ia embora. Então eu disse, tudo bem, abençoei. Eles foram, e eu pensei, isso nunca vai dar certo. Eu sentei ali embaixo, algum arbusto lá. Eu estava lá assim, passou um obreiro, um de nossos líderes também, e disse, Jimmy, parece que você não está bem, o que está acontecendo contigo? Eu disse, difícil, e ele disse, mas... Eu disse, não sei, está indo todo mundo embora, não vai dar certo. Ele disse, eu não vou para lugar nenhum. Aí voltou a construir. E eu pensei, bem, se ele não vai, eu também não vou. Então teve encorajamento de pessoas, tinha convicção de coração, tinha uma esposa dedicada a obedecer a Deus. E somando é a graça de Deus que nos manteve, né?